Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam aí bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina, né? Controle e poluição do ar. Então, vamos lá para a nossa apresentação, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, né? Sobre essa trajetória aí bem interessante dessa disciplina aqui, que é muito importante, né? Para o nosso roteiro formativo, né? Então, nessa videoaula, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os conceitos, né, uma parte assim introdutória da disciplina Controle e Poluição do Ar. Então, meu nome você já sabe, né, Elianai Carvalho Cardoso. A gente vai trabalhar essa disciplina com vocês com muito gosto, tá? Então, vou só aumentar mais um pouco o zoom aqui para ficar melhor, tá? Eu posso cometer demais, diminuir. 100 mesmo, tá? Tá, então aqui no nosso primeiro slide, já falar um pouquinho, né, dos conceitos, né, de como é essa disciplina, né, ela é uma disciplina técnica e que envolve, né, alguns conceitos do ar, né, da atmosfera. Lembrando, né, que tem alguns conceitos aqui que a gente já vimos, né, lá, por exemplo, na sexta série, no ensino fundamental, né, por exemplo, lá na geografia, lá na biologia, né? Então, a gente vai relembrar aqui algumas ideias, né, que eu imagino que tenham ficado aí na nossa cabecinha, para a gente refletir, repensar aí todo o contexto dessa disciplina, né? Então, a gente começa falando um pouquinho aqui de poluição, né? Então, a poluição, né, essa disciplina, a poluição da atmosfera, a poluição do ar, ela é muito, digamos, ela trabalha junto, podemos dizer assim, com a poluição do solo, a poluição da água, né? Ela é uma poluição, né, de forma geral, né, prevista aí na Política Nacional de Meio Ambiente, né, todo o seu contexto. Então, poluição, né, de forma geral, aí é a presença de agentes, né, poluentes, né, que varia em função da localização e atividade que são realizadas na área, né? Então, para a poluição do ar, né, o principal fator aí são os poluentes, né? A gente vai apresentar alguns, a gente vai nos aprofundar melhor, né, nas outras aulas sobre cada poluente. Mas, de forma geral, né, nós temos aí alguns vilões, podemos dizer assim, os que são mais concentrados, né, o que traz mais potencial aí de degradação aí para a saúde humana e para o meio ambiente. Podemos aí apresentar aqui o dióxido de enxofre, né, produzido aí muito, né, pelos veículos, né. Aí nós temos aqui o óxido nitroso, o dióxido de nitrogênio, né, que tem uma linha que a gente fala de NOx, né, porque vai variando aí os tipos aí de poluentes, principalmente envolvendo essa molécula aí de nitrogênio. Aí nós temos aqui um outro vilão bem conhecido, né, que é o óxido de carbono, né, porque ele não sofre a combustão completa, né, em relação ao dióxido de carbono, e também, principalmente, pela emissão de fumaça, né, que a gente vai ver direito o conceito lá, que é o smog, né, smog fotoquímico, de material particulado, né, que vai estar aí no ar, né, disperso no ar, e principalmente no meio da neblina, né? Então, esses, digamos, são os vilões. Temos ainda diversos, né, que trazem toda uma problemática aí para a poluição atmosférica. E com isso, né, com essa emissão aí acima do limite ou surgimento aí de alguns poluentes, vai certamente trazer diversos efeitos aí, né, à nossa saúde, né, prejudicando aí de forma que prejudiquem, né, a nossa qualidade de vida, né? E esses efeitos aí, essa concentração de poluentes acima do limite, ela vai trazer diversos problemas aí, né? Seja nós inalando, né?
respirando, né, e colocando esses poluentes para dentro do nosso organismo, de uma forma direta ou de uma forma indireta, né? Por exemplo, consumindo algum produto, tomando água, por exemplo, com esses poluentes, né? Então, há uma diversidade aí de situações aí que traz prejuízo para a gente, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. De forma, né, geral, né, a gente sabe que a definição da poluição está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, que é essa lei aqui, né, 6.938 de 81, que é onde ela começou a definir todos os conceitos, né, onde ela começou a amarrar, né, toda essa questão da degradação ambiental. Então, na lei, ela define, né, como toda a forma de matéria ou energia liberada no meio ambiente em desacordo com a norma ambiental, colocando em risco a saúde, a segurança ou o bem-estar comum da população, ou seja, o conceito de poluição. De forma geral, né? Porque eu não falei que é poluição do ar. Então, esse desacordo aí, ele vale para todas as poluições, né? Já definindo especificamente aí o ar, né, ou o ar que está na atmosfera, né, nós temos aqui a resolução do CONAMA, né, a nossas velhas resolução, a nossa legislação ambiental, né, elas são fundamentais para a gente ter como parâmetro, né, para a gente analisar, né, se está de acordo ou desacordo aí com o regulamento, né. Então, no CONAMA, número 3 de junho de 1990, né, ele vem amarrando alguns conceitos, ele vem amarrando alguns limites, né? Então, eu trouxe aqui de forma geral, né? Mas esse tema a gente ainda vai trabalhar mais lá na frente, numa aula só sobre legislação. Eu trouxe aqui que é para a gente reforçar esse conceito, essa definição aí de poluição do ar. Então, no artigo 1, logo ele já começa, né, que são padrões de qualidade do ar, as concentrações de poluentes atmosféricos que ultrapassadas, né, esse limite, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, e também aos materiais e ao meio ambiente de forma geral. Lá no parágrafo único do CONAMA, né, de número 3 de 90, né, que a gente pode perceber que é um dos primeiros regulamentos a ser implementado, né, ele entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, o que possa tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, prejudicial à segurança, ao uso e o gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Então, a gente percebe aí que qualquer consequência, qualquer desacordo que afete, né, essa qualidade, né, essa normalidade, elas estão previstas na norma, no regulamento, né? Então, elas são passíveis de serem fiscalizadas, de serem multadas, né, e também servirem como um crime ambiental, ok? Aqui eu coloquei, por exemplo, esses vilões aí, né? Esses principais poluentes aí da atmosfera, né? Que a gente já falou lá atrás, né? E aqui a gente só reforça, né? Porque são, digamos assim, o principal objeto de estudo, a gente entender um pouquinho sobre esses poluentes, né? Sobre as consequências que eles causam à nossa saúde, que é o dióxido de enxofre, monóxido de carbono, a gente falou lá atrás, o material particulado ou aqueles materiais que não são inaláveis, né, que estão na atmosfera, né, misturando na neblina, né, principalmente, né, compostos orgânicos voláteis, né, o óxido de nitrogênio e o ozônio, né, que na verdade o ozônio tem a camada na atmosfera, né, se ele não estiver presente, ele não faz a filtração aí da radiação, e essa radiação também traz uma série de prejuízos aí para a população. Okay? Então, anotem aí, se a gente perguntar quais são os principais poluentes atmosféricos, nós podemos já imaginar aí alguns, né, compostos. Vamos sequência aqui, tá bom?
Então, aqui há algumas características, né? Por exemplo, a composição, né, desse material aí na atmosfera. Então, para a gente entender um pouquinho a atmosfera, né? A gente está falando todo o tempo aqui na atmosfera, né? Mas a gente vai mostrar uma imagem na frente, mas para a gente começar a entender aqui, a atmosfera vem do grego atmos, que significa gases, ou sphaira, que significa a esfera, ou seja, gases em volta aí de uma esfera, né? Que a nossa Terra tem a forma de geóide, né? Como se fosse uma esfera. Então, é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre de forma a ser mantida ao redor do planeta, em função da força da gravidade. Então, a atmosfera terrestre é constituída principalmente de quatro gases. Não quer dizer que ela tem quatro gases, é porque a quantidade que esses gases representam são muito alta, né, em relação aos demais. Por exemplo, nós temos aqui o nitrogênio, né, nessa tabela aqui, que ele representa 78,11% de gás nessa atmosfera, né, que envolve, né, a Terra, né? E 20,95% de oxigênio, 0,934% de argônio e 0,033% de gás carbônico. Então, se a gente somar aqui, isso aqui dá praticamente 100%. Mas a outra parte, né, os outros gases também são muito extensos, né? Eu trouxe alguns aqui, alguns exemplos que representam também esses gases nessa atmosfera, tá? Nessas camadas que compõem aí o entorno da Terra, né? Então, existe também, em menores quantidades, neônio, hélio, criptônio, xenônio, hidrogênio, metano, ozônio, dióxido de nitrogênio, entre outros, né? Inúmeros gases que compõem a atmosfera. E o desequilíbrio disso pode, digamos, exaurir toda uma qualidade de vida, uma qualidade do ar do planeta, né? Então, qualquer aumento, por exemplo, do metano, do dióxido de carbono, pode ter aí consequências altamente prejudiciais aí para o meio ambiente. Aí, continuando aqui nessas características e composição, né, da atmosfera, aí nós temos aqui, além daqueles gases, né, de um universo aí de gases na atmosfera, né, nós também temos o vapor d'água, né, que a gente pode observar, digamos, na neblina, né, então, vapor d'água, né, que está aí na atmosfera, juntamente com material particulado, que pode ser orgânico, que pode ser o pólen das flores, os micro-organismos que tem aí na atmosfera, né? Que está suspenso no ar, né? E aí volta aí as camadas, né? Que compõem. E também inorgânico, né? Junto com os materiais químicos, né? Principalmente aí os que estão envolvidos aí com a fuligem e também partículas aí de areia, né? De argila, entre outros, né? Então, essa quantidade de vapor d'água desse material particulado, ele tem uma representação aqui de acordo, é claro, com a temperatura, com a pressão atmosférica, alguns fatores, né, também intervêm, mas ele gira em torno de 1 a 4% do volume total da mistura que compõe, né, o ar, né, na atmosfera, né? Então, eles fazem parte, né, do sistema que compõe a Terra. Então, com isso, né, a ciência dividiu a atmosfera de forma assim meio que imaginária, né, em várias camadas, né, que é justamente para se projetar, por exemplo, a constelação, por exemplo, do satélite, os planos de voo, né? Então, essa divisão, ela vem, digamos, ajudar a ciência, ajudar os pesquisadores a desenvolver diversos tipos de, de ciência, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mais detalhadamente, mas aqui a gente vai falar de forma, digamos assim, um pouco para a gente verificar o desenho.
Então, nós temos aqui a altura dessa atmosfera, né? Que a gente conhece como altitude, né? Então, a altura em relação à atmosfera é a altitude. Aí temos aqui, né, por exemplo, em quilômetro, né? Aí nós temos aqui também os nomes dessas camadas, tá? E aqui, no outro lado, digamos, a temperatura, tá? A variação de temperatura, tá? Então, essa classificação, ela está relacionada principalmente à variação de temperatura de acordo com a altitude. Então, de acordo com a temperatura e a altitude, eu vou dar nomes, por exemplo, às camadas. Por exemplo, nós temos aqui na primeira camada da atmosfera a conhecida troposfera, que ela vai aí em torno de 10 a 12 quilômetros, né? Vai depender muito de cada autor e também do formato da Terra, né? A gente sabe que a Terra não tem um formato esférico, né? Ela tem um formato geóide, né? Ou seja, ela tem diversas variações, né, de altura, né, ou de altitude, né, como a gente fala. Então, é por isso que é essa variação. E também é nessa camada aqui que nós temos, digamos, principalmente aqui os planos de voo, né, os voos comerciais, as, as variações meteorológicas, precipitação, né? Então, essa é, digamos, a principal camada onde se concentra a maior densidade de gases, né? Então, aqueles gases que a gente falou lá, de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, entre outros. Então, a maior densidade deles está aqui na troposfera, e é claro, é onde tem aqui principalmente a sobrevivência do planeta como um todo, né? Então, vocês percebem também que essa variação aí, ela vai de... Claro, ela pode até de zero lá nos polos, né? E chegando aí, de acordo com a altitude, até menos 60 graus Celsius, por exemplo. Então, a gente percebe que na troposfera, o aumento de altitude significa a diminuição de temperatura. Tá, ok? Então, depois a gente vem com a estratosfera, né, onde representa principalmente a camada de ozônio, ela vai em torno aí de 50 quilômetros, né? Então, é aqui que há, principalmente aqui, aquele processo de filtração dos raios solares, né, da radiação, né, solares, né? E aí aqui ela faz a filtração principalmente do raio ultravioleta, que é extremamente prejudicial para o ser humano, e aqui ela já começa a aumentar a temperatura. Ela aumenta ao ponto de zerar, né? Por exemplo, né? Ela vai de -60 até 0 grau. No caso aqui eu estou me referindo a, zero, a temperatura Celsius. Aqui está -5, mas ela tem essa variação, ou seja, há um aumento de temperatura aqui nessa camada. Quando ela passa aqui para a mesosfera, né, que ela gira em torno aí de 70 a 80 quilômetros de altitude, aí há uma diminuição dessa temperatura, novamente. Então, é a camada que eles consideram a camada mais fria da Terra, que chega aí, digamos, até 90 a 100 graus Celsius negativo, tá? Quando ela vai para a termosfera, ela já vai aumentar aí a sua temperatura, né? Aí, chegando, digamos assim, a mais ou menos 500 quilômetros de altitude, podendo chegar aí, por exemplo, até 1.000 graus Celsius, ou seja, ela vai aumentar aqui essa temperatura. E lá na exosfera, né, que é onde, por exemplo, podemos encontrar aí, nessa variação aqui da termosfera, exosfera, os nossos satélites, né? Ou estações, né, espacial, né? Que ela já vai estar aqui, a auroras, né? Então, outros fenômenos aqui já acima dessa camada, tá? Então, essa aqui é a nossa composição. Nós temos aqui 5 camadas, tá? Então, principalmente a gente entender um pouquinho, né? Esse processo, porque é daqui que vai gerar diversos estudos, diversos efeitos. Então, a nossa atmosfera ela é fundamental para a gente ter diversas informações para que a gente possa fazer planejamento, para a gente possa, inclusive, fazer os nossos mapeamentos, né, as nossas imagens, para a gente entender um pouquinho, por exemplo, que vocês vão estudar na frente, geoprocessamento, né? Então, aqui só especifiquei, né, de forma textual, que a gente falou lá naquele slide, né? Então, nós temos aqui a troposfera, né, onde ocorrem principalmente as mudanças climáticas, né? Que mudanças climáticas é essa que eu estou me referindo? A quantidade de precipitação, insolação
ventos e outras variáveis, né, que compõem aí o processo meteorológico, tá? Então, essa camada, ela está aí em torno do globo, e aí ela vai, de acordo com a altitude, ela vai diminuindo essa temperatura, podendo chegar, como eu falei, aí até 60 graus Celsius. Então, essa altitude varia aí nessa altitude aí de 10 a 12 quilômetros, tá? Aí, logo após, nós temos a estratosfera, né, que a gente falou um pouquinho também, o espaço, né, essa dimensão aí que ocorre principalmente uma grande camada de ozônio. Não quer dizer que é só nessa camada que tem ozônio, que o ozônio é O3, né, mas é onde ela se concentra, né, onde ela faz, digamos assim, a filtração da incidência dos raios que vêm do Sol, né, e o raio do Sol, as frequências, né, elas são muito fortes, então ela faz digamos, um amortecimento dessa camada, e com isso impede, né, que uma boa parte desses raios ele chega até a Terra. Então, uma boa parte de qualquer raio, de todos os raios, de forma geral, eles chegam na Terra em diversas camadas e acabam refletindo de volta para o espaço, né, para a atmosfera. Né? Então, esse que passa, né, a gente tem que ter um controle, um cuidado, né, se no caso a gente estiver exposto a essa insolação, né? Então, essa camada, principalmente, que ela protege os raios ultravioletas. Por que raios ultravioletas? Tem que lembrar, né, que nós temos lá a nossa tabelinha, né, que tem lá a luz visível, a ultravioleta, a raio gama, aí no outro lado nós temos a infravermelho, ondas de rádio, né? Então é importante a gente ter esse conceito aí também, para a gente não confundir, né? Achando que o raio, digamos, infravermelho pode trazer problema, porque traz problema também, se ficar muito exposto. No entanto, ele é mais a menos, né? Porque o comprimento de onda dele é maior, né? E a frequência dele é menor, tá? Então, é a camada, como eu falei, que ela vai aumentar a temperatura, né? Podendo chegar aí a 5 graus, 0 graus Celsius. Aí nós temos aqui, continuando aqui, a mesosfera, né? Onde vai ocorrer esse decréscimo dessa temperatura, né, podendo chegar ali a 90, 100 graus Celsius, e digamos, a região onde tem as temperaturas mais baixas da atmosfera. Termosfera, né, que vai já aumentar a temperatura, podendo chegar aí até 1.000 graus, aí já fica difícil, por exemplo, já fazer essa divisão, onde termina a termosfera, onde vai começar a exosfera, né? Então, basicamente, acima dessa termosfera, a temperatura vai aumentar e aumentar muito de acordo com a altitude, né? Chegando aí aproximadamente a 1.000 graus Celsius ou mais, né, então, é o espaço, basicamente, é onde está ali principalmente os satélites, né? Os satélites que vai gerar para a gente imagem, né? Aquelas imagens que a gente faz o geoprocessamento, por exemplo, que tem aí os satélites Landsat, os satélites que geram toda essa informação cartográfica para a gente desenvolver uma série de projetos, uma série de processos aí, tá certo? Tá, então aqui só para a gente lembrar, né, que eu falei agora há pouco sobre aquela relação, né, sobre aquela tabelinha, né, que faz a relação do comprimento de onda e de frequência, só para a gente ter uma ideia de noção, né, sobre essa questão, porque vocês estudam lá em física, né, eu trouxe aqui reforçando para a gente entender, para a gente não fazer muito essa confusão, né, porque lá na estratosfera que a gente vai ter lá a camada de ozônio, mas a camada de ozônio ela vai reter raios ultravioletas. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, nós temos aqui a luz do visível, né, que ela varia, por exemplo, no comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, né? Então, o comprimento de onda que é em metro, tá? Então, nós temos aqui a luz azul, verde, vermelho, né, e as outras que vão compondo, né? E se eu tiver um comprimento de onda menor, por exemplo, se eu tiver aqui de 400 nanômetros até, digamos, 10 nanômetros, eu estou na minha faixa da ultravioleta, tá? Mas só que a frequência ela é inversamente proporcional. Por exemplo, quanto menor o meu comprimento de onda, ó, ele for ficando, mais esse raio se torna perigoso. Mas, em consequência, significa dizer, quanto maior a frequência, aqui é 10 a 16, 10 a 18,
esse raio fica mais perigoso, né? Então, se eu pensar que o raio-x ele é muito mais perigoso do que o raio ultravioleta, assim como o raio gama, né? Que ele chega a ser cancerígeno, né? Ele invade a nossa pele, né? Ele perfura, né, o raio gama, no caso. Então, se eu for para o outro lado, que eu vou estar já no infravermelho, né? O meu comprimento de onda vai ficando menor, aí vem o micro-onda, FM, rádio, né? No entanto, o meu comprimento de onda, ele aumenta, tá ok? Então, só para a gente não fazer essa confusão, porque quando vocês forem ver geoprocessamento, vocês podem ver aí as bandas, né? Os comprimentos de onda do infravermelho próximo e outros que há a divisão também, assim como ultravioleta tem sua divisão, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que tem tudo a ver com a poluição atmosférica, ok? Vamos dar sequência aqui. Aí nós temos aqui a camada de ozônio, né? Que está lá na nossa estratosfera, ok? E aí nós temos aqui novamente, né, a nossa divisão das nossas camadas, né, distância e o nome delas, né? E aqui nós temos a troposfera, onde está, digamos, concentrados os principais gases, né? 80% dela, mais ou menos, e a seguida aqui da estratosfera. Nesse processo aqui da estratosfera que nós temos a camada de ozônio que vai ser a responsável, por exemplo, de reter, de minimizar aí a passagem dos raios ultravioletas, né? Então, nós temos aqui também três tipos de raios de ultravioleta nessa divisão aqui, ó, tá? Do raio ultravioleta, né? Nessa divisão que a gente falou aqui, que ela está entre o comprimento de onda entre 400 a 10 nanômetros, né? Aí, então, se eu tiver aqui entre 400 até 315 nanômetros, eu tenho um raio ultravioleta A, né? E se eu tiver de 315 a 280, eu tenho ultravioleta B, e se eu tiver entre 280 a 100, eu tenho AC. Então, se eu olhar aqui, o pessoal comenta, ultravioleta, eu vou comprar o meu protetor solar, né? Aí, para reter a minha ultravioleta A. Então, a ultravioleta A, ela tem o maior comprimento de onda, né? E significa dizer que, em relação a essas outras aqui, ela tem menor, maior frequência, tá? Ela tem maior frequência e maior comprimento de onda, tá bom? Então, é, se nós dizermos qual é o pior fator, o pior raio de ultravioleta vai ser o seu, tá? Ele vai ter aqui um menor comprimento de onda, tá? Então, aqui, nessa camada aqui, né, que compõe aqui essa quantidade, essa densidade aqui maior de gases O3, gases ozônio, na estratosfera, ok? E nessa região também aqui nós temos um grande fluxo de avião, né? Porque, por exemplo, os aviões, podemos dizer, aqueles aviões comerciais, né? Eles giram em torno de 40 mil pés, mais ou menos, né? Então, um pé é 3,2 alguma coisa, nós vamos dizer, então, que nós temos aí 12, digamos, 10 a 12 quilômetros de altitude, ó. E os satélites, eles estão em torno de 21 mil quilômetros, né? Então, se eu considerar aqui qual a esfera que está residindo a maior quantidade de satélites, nós estaremos dizendo que está na exosfera, ok? Então, são informações assim bem interessantes, né, que são reais, né, que estão aí na ciência que a gente precisa entender. Então, de forma geral, né, as camadas, as características e composição dessas camadas, as atmosferas, estão relacionadas principalmente à divisão, né, ou seja, a estratificação desses gases, né, que se encontram presentes em cada camada da atmosfera, que, como eu falei, né, lá na troposfera, a maior quantidade dos gases, né, por exemplo, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros. Aí já lá na estratosfera nós já temos uma quantidade de ozônio, também gases hélio, e nas outras camadas essa concentração vai reduzindo. Então eu posso dizer que essa divisão, essa caracterização está nessa função. E também a incidência de radiação, né? Quanto mais distante, né, essa altitude, maior essa altitude, ela vai estar mais próxima ao Sol,
né? Então, significa dizer que vai haver uma incidência mais forte de radiação, né, na Terra. E essas camadas também, ela vai desenvolvendo diversos fatores, diversos fenômenos aí, por exemplo, de retorno desses raios, né? Digamos, se a região tiver muito úmida, né? Tiver muita nuvem, então a chance desses raios bater nessas nuvens, né? Que é úmida, que é água, né? E retornar novamente. Por exemplo, se bater nas árvores, né? Ela vai retornar. Então, há uma série de processos, né, aí que chega na Terra e retorna, né, esses raios, dispersa, né, no meio ambiente, seja lá no ozônio, né, que vai reter, né, uma grande quantidade de radiação e com isso vai influenciar em diversos fenômenos, né, na natureza, né. Vai trazer diversos, digamos, ou seja, benefício ou prejuízo para os seres vivos na Terra. Aí tem um vídeo, né, aqui para vocês, eu vou colocar lá no Cigarro no grupo, mas tem aqui o link de dois vídeos, que vai reforçar, né, do que a gente falou, vai falar um pouquinho das camadas, né, de forma bem resumida, é um vídeo bem rapidinho, de 3 minutos e 45 segundos. O outro tem uma faixa de 4, 5 minutos também, bem rapidinho, né, a gente convida vocês a assistirem para reforçar esse conhecimento, esse entendimento. Então, a gente agradece, né, a oportunidade, esse daqui será uma forma geral de conhecimento que a gente passou para você, justamente para a gente começar a entender, começar a imaginar toda essa ciência, né, essa disciplina e a importância dela para o nosso dia a dia, né? Por exemplo, por que eu vou usar digamos, um protetor solar de fator 30, ou de 50, ou de 90? Será que vai fazer diferença? Né? Então, são informações que a gente pode também estar buscando e fazendo esse comparativo com esses dados iniciais, né? Que ocorrem, por exemplo, além aqui do nosso espaço, do nosso dia a dia, né? Que muitas das vezes a gente se preocupa de forma exagerada com os fenômenos que estão aqui na Terra, mas que há outros fatores muito acima de nosso entendimento, né? Que é uma briga, né, digamos, espacial aí das grandes potências por conhecer a fundo aí o nosso espaço, mas ele já traz benefícios, informações aí relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia e muitas das vezes a gente não se atenta de como a gente usa, né, essas tecnologias, essas ferramentas no nosso dia a dia. Tá? Então, muito obrigado. A gente se encontra brevemente nos encontros virtuais, nas próximas videoaulas e aí nas nossas webs. Tá? Um forte abraço e até a próxima aula.